Vamos dar sequência aqui então, vamos trazer agora o Luiz Bueno, ele que é pesquisador em política e professor de filosofia, também está aqui ao vivo com a gente. Oi Luiz, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde Daniel, boa tarde Alan, boa tarde Alexandre, prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde. Prazer boa é tarde, nosso. meu camarada. Vamos trazer aquele momento fogo no parquinho do nosso BMC. O chat tá família demais, né? O chat tá muito família. O Todo mundo tá falando de IB, Via, pô, não tem graça. Vamos colocar fogo nesse chat aqui. Luiz, queria começar Sobrou pra aí mim, falando... então, Daniel? Sobrou. Na semana passada, nós tivemos aí as manifestações aí sobre o Estado Democrático de Direito sempre, né? Que teve a leitura de 2 manifestos em defesa do sistema eleitoral e também do respeito às urnas. E isso não ficou restrito apenas em São Paulo, mas também em diversas regiões do país. Queria saber qual que é a sua avaliação em relação a esse tema e por que ele é tão importante, então, nesse momento. Bem, Daniel, assim, ele acontece num contexto bem particular, né, do Brasil nesse momento, onde a gente percebe que por vários movimentos institucionais que têm surgido nos últimos meses, no último ano, né, a sociedade, uma boa parcela da sociedade se sentiu na obrigação e na necessidade de afirmar alguns valores fundamentais que sustentam a nossa democracia, especialmente desde a promulgação da nossa atual Constituição. E então o que essa parcela da população percebeu é exatamente que aquilo que sustentou todo o movimento de redemocratização do país, que sustentou a formação da nossa nova Constituição, que estabeleceu o lugar e o papel de cada um dos poderes que regem a nossa República, que, se funcionando, mantém os nossos direitos fundamentais, né, a liberdade de expressão, como alguns gostam de falar hoje em dia, né, assim, a liberdade de empreendimento, a liberdade de consciência, a liberdade de religião, etc. Está tudo isso configurado na atual Constituição. Agora, à medida que a população percebe que alguns desses instrumentos fundamentais estão em risco, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, que com todas as críticas que nós possamos ter a algumas das suas atuações, ele é um elemento fundamental, institucionalmente ele é fundamental para que o Brasil continue funcionando como uma democracia. Quando a população percebe que isso está em risco, quando a parcela, vamos dizer assim, mais intelectualizada dessa população percebe que é necessário se mobilizar, então acontece esse movimento que já vem sendo costurado há alguns meses, né? E aí acabou, então, sendo levado a cabo na semana passada com essas manifestações que não se restringiram a São Paulo, mas tiveram uma repercussão nacional, né? Então, assim, no momento de eleição, é fundamental para que, se há, assim, a gente percebe isso pelos noticiários, percebe pelas informações que os jornalistas trazem a público, né, que há realmente uma parcela tanto de governantes quanto de ocupantes de cargos públicos que não tem exatamente esta mesma visão sobre o funcionamento da democracia e estariam dispostos a algumas iniciativas que poriam em risco exatamente na nossa República. Por exemplo, aquela ideia de o que se faz com o Supremo Tribunal Federal? Fecha. Aí o Congresso Nacional, depende, né, assim. Bom, então, quando se percebe que esse tipo de coisa acontece em alguns segmentos, tanto de ocupantes de cargos públicos eleitos, quanto de outros que são, né, ocupantes temporários, é preciso a sociedade perceber que é preciso declarar, assim, em público que isso é inaceitável. E o momento é estratégico mesmo, porque exatamente é o momento em que os candidatos vão pleitear os cargos, né? Diga, pois não. Não, mas quem tirou o direito de ir e vir durante a pandemia, transferindo para os governadores um direito natural que antecede a democracia, não foi o presidente da República, atropelando a Constituição. Quem fatiou o impeachment? Não foi o presidente da República, preservando os direitos da Dilma, rasgando a Constituição Federal. Quais canais são desmonetizados, sem nenhum critério, sem lei? São canais conservadores. Quem que teve um mandato cassado? Deputado federal, né?
criticado inclusive pela própria esquerda, a maneira pela qual o Supremo, caçado não, né? Preso, ferindo a liberdade de expressão de um deputado federal, num crime de flagrante perpétuo baseado num vídeo que não existe, onde o acusador, que era o Supremo, era a vítima e o juiz do caso, né? Quer dizer, acumulando funções, claramente não precisa nem ser de direito. Então, o que eu vejo, professor, com todo respeito, é que quem tem agido e ferindo contra a democracia não é o presidente da República. Me cite um ato onde ele atropelou um outro poder, um ato onde ele feriu a liberdade de expressão, onde ele feriu algum direito natural. O que eu vejo é o contrário. É o outro poder que vem sendo criticado, o Supremo Tribunal Federal, que vem atropelando o Congresso Nacional, o Poder Executivo, né? Então, Alan, mas aí eu devolvo a pergunta para você. Ok, como eu disse no começo, não quer dizer que defender uma instituição significa não ser crítico a certas atuações, né? E eu teria outras, assim, a começar pela decisão que foi tomada no impeachment da presidente Dilma, né? Assim, pelo Superior Tribunal Federal, na época pelo presidente, né, que foi o ministro Lewandowski, que também, eu diria, rasgou a Constituição naquele momento, sim. Mas a pergunta fica, tá bom, o que nós fazemos? Mandamos um cabo e um soldado para fechar o STF? Mas isso foi uma fala, não foi um ato concreto, aí... professor. Isso foi uma fala, acho que se não me engano, do Eduardo Bolsonaro, né? Lá atrás. Não teve um ato, ou do deputado. Lá atrás. Mas não foi um ato concreto. Uhum. Então, e por mais que tenha sido uma fala, o deputado federal, ele tem, pelo artigo, se eu não me engano, o artigo 57, o artigo 53, desculpa, ele tem a imunidade de falar o que ele bem entender, por mais que a gente não concorde com a opinião. Eu achei horroroso a fala do deputado Daniel Silveira, mas o que nos diferencia dele, de um cidadão comum, é que ele tem a liberdade de expressão. Ali o Supremo agiu de uma maneira, ao meu ver, e de acordo com vários juristas, de uma maneira extremamente autoritária. Não, veja só, assim, eu acho que ele tem os dois lados, né? Assim, um deputado tem liberdade de expressão, mas não para ameaçar outro poder, né? Não para conclamar pessoas a agredirem ministros ou qualquer coisa do tipo, né? A liberdade de expressão ela é contextualizada dentro da atividade do deputado. Liberdade de expressão nem para deputado nem para ninguém é universal e é ampla e é irrestrita, né? Se um deputado for lá defender o nazismo, defender o racismo, nós vamos considerar isso apenas liberdade de expressão, né? Então qualquer incitação à violência já constitucionalmente ela também já é configurada, né? Então assim, peguei um exemplo lá do passado exatamente para mostrar que é uma coisa que ela é recorrente e pelo que a gente avalia também não houve nenhum ato concreto porque institucionalmente conseguiu-se também reter, né, e colocar ali alguns freios, né, a certas ações do caso aí no Poder Executivo, especialmente, de onde muitas dessas falas procederam, né, o que não quer dizer, novamente, que isso signifique uma aprovação 100% da atuação do STF. Nós temos críticas severas, realmente, e não é um ministro só, há vários, né, dos ministros. Essa questão do Daniel Silveira, ela tem os dois lados, né? Tem essa coisa do STF se tornar, ele ocupa todas as instâncias de um processo, ele é gerador de um processo. E isso, eu concordo que você tem vários juristas dizendo que isso é realmente um erro, ou seja, isso é uma extrapolação, ainda que haja algum instrumento regimental que permitisse isso acontecer, é um uso extrapolado de um poder que não deveria ser utilizado. Ou seja, a geração de qualquer processo deve ser sempre externa. Se o STF se acha agredido, acione os poderes necessários e faça a sua própria defesa, etc., como deve ser, né, num regime onde os poderes são separados, né? Mas veja, voltando ao caso, assim, as ameaças constantes só não foram a cabo, até onde nós podemos perceber, por essas reações institucionais, né? O próprio partido que apoia o presidente, né, assim, que tem feito tudo que, assim, pelo menos desde que houve esse acordo, né, entre o presidente e a atual liderança, né, a maioria no Congresso, né, mesmo esse partido tem, de vez em quando, se mantido meio calado para não dar apoio a certas falas, né? Então, assim, é muito sério que o presidente da República tenha certas falas. Assim, nós nos sentimos ameaçados, qualquer um de nós talvez se sinta ameaçado no sentido de se o ocupante do cargo mais importante da República
coloca falas que colocam em risco o funcionamento normal da República, a sociedade, de forma pacífica, ainda como foi feita, deve mostrar, olha, não é assim que nós queremos que isso funcione. E, se for preciso, temos que dizer isso também ao STF, só que são poderes diferentes, né? Então, nós temos que fazer as críticas, mas não queremos que a presidência da República, vamos inverter o processo, nós não queremos desmontar a presidência da República, não queremos que ela fique vazia, fique só o Congresso e o STF, ao menos no regime presidencialista. Se nós mudarmos de regime por uma questão de votação nacional, aí sim, então vamos para um regime presidencialista, ok, né? Então, perdão, para um regime parlamentarista, ok, então a figura do presidente desaparece como ela é, e a outra, mas isso feito constitucionalmente. Então nós não queremos que a figura do presidente, da presidência, melhor dizendo, né, seja desfeita, por mais arroubos, de discursos agressivos, violentos, contra a imprensa, contra o STF, contra certos grupos, né, sociais. Não queremos que as eleições ocorram e, se o presidente for reeleito, democraticamente é isso. Se ele for vencido, democraticamente é isso. É assim que deve funcionar, né, uma república democrática. E aí, assim, o que é possível fazer com relação à atuação do STF? Então nós temos que pensar isso também como sociedade, porque, assim, há um exagero, por exemplo, nas decisões monocráticas, né? Há esses processos que, especialmente, o ministro Alexandre de Moraes abriu, né, unilateralmente no STF, né? Há as mudanças de decisão que já tinham gerado jurisprudência, de repente, há poucos anos depois, como é o caso lá da condenação em segunda instância, o próprio STF, né, ministros que estão ainda no cargo mudam de opinião. Então, realmente, tem algumas coisas muito complicadas no funcionamento do STF, o que não significa que nós queremos que ele seja fechado. Há ministros que estão lá, que eu, pessoalmente, na minha avaliação técnica, não é nem fazendo avaliação pessoal, na minha avaliação técnica, nem deviam estar lá. Não deveriam ter sido considerados como tendo competência técnica para ocupar um cargo de ministro da mais alta corte do país, tá? Que é o topo da nossa hierarquia jurídica no país, né? Nem deveriam estar lá, talvez não tenham competência técnica para isso, mas foram lá para ocupar uma posição que politicamente interessava ao grupo que o indicou, como aconteceu esse tempo todo. Às vezes você olha algumas atuações e você fala, puxa vida, né? Com que expectativa que nós temos que entre alguém que tenha gabarito, mas que tenha um olhar para a sociedade mesmo, né? Que tenha um olhar um pouco mais voltado para a estrutura jurídica e não tanto para as suas pautas políticas. Não, isso acontece, né? Está aí. Essas são as deficiências que nós, como país, temos que enfrentar ainda para melhorar a nossa democracia, né? Mas se uma parte da população sente que ela está... esses elementos que já, com muito esforço, seguram a democracia funcionando e estão em risco, a sociedade então se manifesta dizendo, não queremos que isso seja colocado em risco, né? Foi o que aconteceu nessa semana e foi o que espalhou pelo país, pelo menos na semana passada, né? Se isso vai continuar ou não, agora nós vamos ver se o movimento tem consistência, se ele vai gerar outros fatos políticos ou outras movimentações. Isso a gente vai ter que aguardar para ver, né? Professor, não foi um movimento da sociedade, foi meia dúzia de esquerda, de intelectuais ali, progressistas, né? Claramente pró-Lula. O meu ponto aqui é que, por mais que a comunicação do Jair Bolsonaro não seja das melhores, ele nunca atentou contra um outro poder. Ele não falou, vamos fechar o Supremo. Não tem uma fala dele nesse sentido. Então, assim, hoje me parece que a palavra democracia ou antidemocrático, ela se esvaziou, ela perdeu o sentido, as pessoas nem sabem mais o que é democracia. E aí, em nome da democracia, se comete aí uma série de perseguições, fala, não, mas é em nome da democracia, eu estou censurando em nome da democracia, né? Eu estou prendendo um deputado em nome da democracia, sendo que não tem uma fala do presidente da República, por mais que a gente possa fazer críticas à comunicação dele, aonde ele atente contra um poder. Agora, tem ministro do Supremo indo para os Estados Unidos falando como derrubar um presidente da República, né? Se isso fosse nos Estados Unidos, esse ministro estaria preso, porque ele está fazendo ativismo político. Esse é meu ponto. Sim. Eu já cheguei a comentar aqui em outras ocasiões, que eu acho que uma das grandes falhas do nosso Congresso, do nosso Supremo Tribunal Federal, comparando com a Suprema Corte Americana, é o que os ministros lá chamam de
contenção, né? Pelo menos até pouco tempo atrás, isso já era mais evidente, né? Os ministros eles se manifestavam à sociedade por meio das suas decisões. Você até sabia que tinha uma certa composição há um tempo atrás que tinha uma maioria mais afeita às pautas do Partido Democrata. Hoje você tem uma maioria que é mais afeita às pautas do Partido Republicano, né? Então essa autocontenção já é uma coisa que é uma diferença bastante grande e que acaba colocando em dúvida para a população a isenção do nosso STF, porque parece ativismo mesmo, né? Parece ativismo, dá essa cara de ativismo. Agora, quanto às manifestações do presidente, tem que discordar de você. Ele foi lá na frente da sede do Exército em Brasília falar contra o STF e propondo que, né, assim, as coisas fossem por um outro caminho. Né? Temos que recuperar essas falas dele. Assim, não é, veja só, não é invenção da cabeça de algumas pessoas que há esse temor. Né? Se esse temor vai se concretizar ou não, né? Isso a história vai dizer, o futuro vai dizer, que a gente espera que não. Né? A gente espera que o presidente atual mantenha realmente o respeito à Constituição, como ele tem dito que é. Ele pega o livrinho lá, bom, essa aqui né, é o código mais importante. Ok, se é o código mais importante, então não dê uma atribuição ao Exército que não é dele. A atribuição do Exército não é fiscalizar a eleição. Por que está sendo feito isso? Para desestabilizar uma instituição que, com toda a dificuldade que tem, ela tem sido verificada, as eleições têm funcionado de maneira correta esse tempo todo. Nenhuma prova até hoje foi dada de que as eleições foram fraudadas, né? De que houve manipulação de votos, certo? Se foi manipulado, então todas as eleições desde 2002, se não me engano, quando elas começaram, ou um pouquinho antes, né? Quando elas começaram a ser feitas de forma eletrônica, e vão ser canceladas, inclusive todas as de deputado do atual presidente, e a eleição que eu considero o presidente. É absurdo isso, né? Então, essas falas e esse movimento de que exigir que o Ministério da Defesa envolva os militares numa tarefa que não é deles, constitucionalmente não é deles, não é de quem assim tem um respeito 100% pela Constituição, né? Então, assim, eu também vejo que o movimento lá não é tão centrado assim, tanto que vários partidos estiveram lá, movimentos populares, teve apoio à candidatura do Lula lá fora, teve, mas ao menos não foi a tônica inicial do movimento. A carta toda, perdão, a carta toda ela não tem nenhum caráter partidário, né? Então, assim, ela representa uma parcela importante da população. Né? Teve vários movimentos de todos os tipos ali, não foi só um partido que esteve ali ocupando os microfones. Né? Houve todo um cuidado para que não houvesse nenhuma manifestação partidária, né, nesse momento. Então, tudo bem, assim, nenhum movimento aí é absolutamente isento. As pessoas que vão lá têm as suas convicções, é claro, né? Mas eu não vejo nisso aí exatamente um movimento partidário e um movimento de campanha. Né? Assim, você dá um movimento só de esquerda. Não sei, assim, pelas figuras que estiveram lá, não sei se é só um movimento de mais ou menos assim, um termo meio pejorativo, como você usou para quem se reuniu lá, né? Uma meia dúzia de pessoas da esquerda. Não é uma meia dúzia, tem alguns milhares de pessoas lá. Faz parte das manifestações democráticas que a população participe, que ela se sinta inspirada por figuras que era consideradas de respeito, e isso é que faz uma democracia saudável, né? Configurar aquilo como um movimento partidário apenas, eu acho reduzir a importância dele, sem desconsiderar assim, a possibilidade, né, de que haja, claro, né, as preferências, mas ele reduzir muito a importância dessa declaração nacional de que nós, como cidadãos, queremos a manutenção das regras democráticas. Eu acho que é isso que configura assim, o miolo daquele movimento, tá? Não tanto um movimento de campanha assim, eleitoral agora, né, talvez. Certo. Professor, gostaria de agradecer o senhor pela participação aqui no BMC Marketing. Muito obrigado pela sua opinião, por trazer esclarecimentos. E quiser sempre voltar para pôr fogo nesse parquinho, está sempre muito convidado.
Muito obrigado. A gente está sempre disposto a participar da fogueira. Se o Alan continuar me convidando, estarei sempre aqui, viu, Alan? Com certeza, o debate é muito bom e aqui eu não faço jornalismo chapa branca, não. É isso aí. E amanhã o fogo vai ser maneiro. Alexandre de Moraes, Lula e Bolsonaro no mesmo metro quadrado na posse do TSE. Vai ser uma beleza.